Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um sentimento que incomoda todos os seres humanos. Sentimento esse que muitas das vezes acaba expondo a situação interna de cada um. Muitas das vezes pessoas se deparam com a questão do medo. E o medo muitas vezes mexe com o íntimo das pessoas. Pessoas têm medo de inúmeras coisas. Medo de altura, medo de morrer afogado, medo de animais, enfim. Quando nós nos deparamos com esse sentimento em questões do dia a dia, nós vemos pessoas com medo de ficar doentes, pessoas com medo de ficar desempregada e por aí vai. Mas o medo é algo tão profundo que se nós não tivermos controle, nós definitivamente perdemos as estribeiras e o controle da situação. Gostaria de compartilhar com vocês hoje algo que se encontra no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 4, nós iremos ver um pouco sobre essa questão. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E o subtítulo do texto diz assim: Jesus acalma a tempestade. E diz assim a palavra de Deus: Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se, então, um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele o repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou. E fez-se cair grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, essa passagem é uma passagem que mostra de uma forma muito clara a vulnerabilidade daqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam caminhando com Jesus já há um certo tempo. Eles já haviam visto algumas experiências, alguns milagres de Jesus. Entretanto, eles ainda não confiavam de uma forma profunda em Cristo. Eles não tinham a convicção do que Cristo de fato poderia fazer. Foi necessário que eles quase afundassem naquele barco para que viesse acordar a Jesus, para que Jesus cessasse toda aquela tribulação, todo aquele mar revolto, toda aquela tempestade. Quantas das vezes nós ficamos da mesma forma? Estamos com Cristo há muito tempo, há vários anos, alguns há várias décadas. De repente você que está me assistindo tem experiência com Cristo desde a sua mocidade. E de repente, em um pequeno vendaval ou ainda em um grande vendaval, você se desespera e esquece de que Cristo está com você nessa situação. Uma certa feita eu li sobre a vida de John Wesley, a biografia de John Wesley. John Wesley foi um dos grandes avivalistas ali da Inglaterra, no Reino Unido, e
John Wesley ele viveu ali no século XVIII, na Inglaterra. E ele percorreu a lombo de cavalos, pregando por todas aquelas regiões, mais de 400 mil quilômetros no lombo de um cavalo. E ele não gostava de ficar, de forma alguma, sem pregar a palavra de Deus. Por volta do ano de 1736, ele fez uma viagem da Inglaterra aos Estados Unidos. E essa viagem, obviamente, foi com o transporte que era acessível à época, que era o navio. E no meio da viagem, ele conheceu um povo conhecido como morávios. Esse povo morávio, eles eram da Tchecoslováquia, mas eles estavam refugiados na Alemanha. E por eles gostarem de expor a palavra de Cristo, eles começaram a se espalhar por várias regiões do mundo. E um grupo muito considerável estava nesse navio junto com John Wesley indo até os Estados Unidos. E no meio do mar, aquele navio enfrentou uma grande tempestade. Muitos daqueles que estavam no navio, inclusive os tripulantes, ficaram com tanto medo que pensaram que iriam afundar. E o que chamou a atenção de John Wesley naquela viagem, naquele fato, é que tanto as mulheres, quanto as crianças, quanto os mais idosos, eles estavam cultuando em meio àquele vendaval, em meio àquela tempestade, e agindo de uma forma natural, como se nada estivesse acontecendo, louvando a Deus, cultuando e com alegria. Quando toda aquela experiência, aquele vendaval, aquela tempestade havia cessado, ele com curiosidade, ele chegou até em um dos pastores que estavam ali com os morávios e perguntou: escuta, vocês não têm medo daquilo que acontece, do que aconteceu? Vocês não tiveram nenhum pingo de medo? E aquele pastor disse: irmão, nós não temos medo, porque nós acreditamos no Deus que nós servimos e confiamos piamente naquilo que Ele pode fazer por nós. E aquilo mexeu com John Wesley. John Wesley ele teve a concepção de que, poxa, eu sirvo a Deus há tanto tempo e não consigo ter essa convicção que esse povo tem, inclusive crianças. E aquele irmão perguntou para John Wesley: irmão John, você conhece a Cristo? E isso de fato incomodou profundamente John Wesley. E quando ele voltou para a Inglaterra, ele definitivamente quis ter uma experiência mais profunda com Deus. Começou a exercer e praticar a oração, a leitura das Escrituras, e começou a lançar sobre Deus, sobre Jesus Cristo, todas as suas ansiedades. Aquilo foi uma experiência tão marcante para John Wesley que mudou definitivamente a sua vida. Às vezes, irmãos, experiências dolorosas ou até difíceis, situações difíceis nós enfrentamos. E às vezes isso acontece com permissão de Deus, para nós refletirmos em que ponto e em que intensidade se encontra a nossa fé, se encontra a nossa maturidade, a nossa confiança em Deus. Todos nós já tivemos períodos de altos e baixos, mas em quem confiar quando estamos com medo? A nossa confiança deve estar em Cristo. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz lá que se te mostrares fraco em tempos de dificuldade,
a sua força será considerada pequena? Será que a sua força hoje, ela se encontra pequena ou grande? Como você tem se mostrado e se comportado diante das adversidades, diante das tempestades e diante de um mar revolto? Quero que saiba que, independente da nossa situação, mesmo nós nos mostrando fracos e ansiosos, ainda assim, Deus continuará no controle de tudo. Agora nós temos que exercitar nossa fé, confiando em Deus, lançando todas as nossas ansiedades e as nossas angústias diante do Senhor, de tal modo que a gente possa descansar, como o povo morável descansou em Deus e descansava em Deus, porque por séculos eles foram povos que de fato mexeu com muitas nações por onde quer que eles foram enviados para pregar a palavra de Cristo. A gente não pode, nós não podemos colocar em evidência se Deus nos ama ou não por conta das dificuldades. Tem um louvor que diz do Regis Danese, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que nós possamos exercitar a nossa fé em tempos difíceis e em meio às dificuldades. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus console e fortaleça o seu coração no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de poder expor a tua palavra diante desse vídeo. Quero agradecer ao Senhor por essas vidas que me assistem nesse momento de devocional, Senhor. Que o teu poder infinito possa tocar nesses corações que de repente se encontram amedrontados diante de tantas circunstâncias que eles têm se deparado, ou até mesmo quem não tem se deparado, Senhor. Antes mesmo que de se deparar com situações difíceis, já estão com medo. Eu lhe peço, Senhor, que a paz que excede todo o entendimento e a presença do Teu Espírito Santo possa confortar e consolar esses corações aflitos e amedrontados. Porque, independente das circunstâncias, o Senhor está conosco, no barco, tranquilo, e nós devemos apenas descansar no Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus. É o que eu oro. Amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder expor a palavra de Deus e juntos refletirmos neste lindo devocional que podemos compartilhar. Fiquem com Deus.